O coronavírus já faz parte do nosso dia a dia e é por conta disso que a gente resolveu descobrir o que pensa a ciência e como age o Ministério da Saúde sobre temas como grupos de risco, contaminação, quarentena, testes e até uma possibilidade de um eventual colapso do sistema de saúde. Solta a vinheta, mas você segue aqui comigo. O primeiro começa com o professor Antônio de grandes proporções. O giro de hoje vai ser um pouquinho diferente. Ao invés da gente mergulhar num tema e tentar traduzir ele de maneira didática e clara para você, que nos acompanha aqui no canal da Catraca Livre no YouTube, desta vez nós resolvemos juntar duas pessoas que têm um papel de destaque no combate ao coronavírus, que são o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino. No meio de tanta desinformação e fake news, achamos que seria interessante mostrar como está agindo o Ministério da Saúde e o que pensa a ciência sobre temas como grupos de risco, contaminação, quarentena, testes e até a possibilidade de um eventual colapso do sistema de saúde. Para conseguir mostrar essas duas visões, nós juntamos trechos da coletiva de imprensa dada pelo ministro da Saúde na segunda-feira, dia 30 de março, com trechos do programa Roda Viva da TV Cultura, também exibido na segunda, que teve a participação do biólogo Átila Yamarino. Saca só. Então é só pegar as pessoas acima de 60 anos e cuidar? E aí eles não pegam, e aí todo mundo vai pegar a gripe, igual tem gente que fala, se 80% pegasse, os 20% estavam assim. Como se essas pessoas estivessem dentro de uma cápsula estéril. Essas pessoas moram com vocês, essas pessoas têm netos, filhos, trabalham, pegam ônibus, são ambulantes. São eles que vão ser os próprios ambulantes que a gente quer acelerar e cuidar da economia informal, podem ser a maior vítima, porque olha lá, 90% acima de 60, quase todos hipertensos e diabéticos e doença crônica. Não é isso? Exatamente, 85% de todos os óbitos apresenta pelo menos um fator de risco. Ou seja, ainda tem 15% que não tem nenhum fator de risco relacionado. Tudo aponta que existe um efeito da temperatura reduzir a transmissão do vírus, que não impede ele de ser transmitido, mas talvez dificulte o número de casos. Não dá para contar com isso. Não é alguma coisa em que qualquer governo devia se basear para decidir fechar ou não, devia se basear no pior cenário, porque a gente não sabe. Território novo, o ministro fala isso a cada reunião. Nunca houve um vírus se espalhando dessa forma, como esse vírus, como está acontecendo agora. Mas, se de fato, se a temperatura fizer essa diferença, vai poupar muitas regiões do Brasil que têm menos infraestrutura, de terem problemas mais sérios como o Sudeste e o Sul vão ter. No HN1 de 2009, o estado mais afetado foi o Paraná, e foram as regiões próximas de Uruguai, Argentina, que eram mais frias. Talvez a situação seja parecida agora. A gente tem as diferenças demográficas. A população brasileira é um pouco mais nova que a população europeia, mas não é tão mais nova assim. A população mais nova mundial mesmo é africana e alguns países da Ásia. Mas a gente tem um agravante sério aqui, porque por conta da pobreza, a gente tem populações com mais índice de diabetes e de hipertensão e não acompanhadas ou não contidas, não tratadas, né? Então, são populações vulneráveis. Tuberculose também, né? Tuberculose. A pesquisadora da Fiocruz tem falado muito a respeito desse risco. Que se está sendo transmitida, é o tipo de ambiente que é propício para a transmissão da Covid. E tem o agravante que modelo epidemiológico nenhum prevê, que é como um vírus se espalha em uma favela. Isso a gente não tem modelos feitos para prever como isso acontece. A gente pode assumir que a transmissão vai ser maior, porque não tem como separar as pessoas do ambiente, então tem essa opção, né? Eu tenho o privilégio de poder mandar meu sogro e minha sogra para a casa da minha cunhada, que comporta mais duas pessoas em casa, e eu vou ficar num quarto e minha esposa vai ficar no outro. Então, a gente consegue se dividir em casa. Numa casa que vivem 6 pessoas em 2 cômodos, não existe essa opção de isolamento, né? Então, a gente não leva isso em conta. E não leva em conta também o volume do atendimento hospitalar que a gente pode dar conta aqui. Tem muitos epidemiologistas trabalhando aqui no Brasil para transpor esses modelos para cá. Tem algumas outras estimativas de menos casos ou de mais ações, mas o maior fator que importa em qualquer canto
é o fator tempo. É quando agir e o intervalo de tempo que a gente tem para atacar. E é curto, é muito curto em qualquer lugar, independente do clima. Mas está aberto ainda. Está aberto e, felizmente, por qualquer simulação ou por qualquer estimativa, o Brasil agiu cedo antes de chegar no número alto de mortes. Então, a gente pode ter uma subestimativa, como a Nilce apontou, a gente pode estar tateando no número de casos, pode estar subestimando o número de pessoas com Covid, mas os estados brasileiros pararam muito cedo. Em relação à Itália, em relação à Espanha, em relação aos Estados Unidos, a gente conseguiu parar muito antes. Tem como saber o efeito disso. Apesar de não ter testes aqui, o Brasil começou com um crescimento relativamente igual ao da Espanha, com o número de casos dobrando a cada 3 dias, que é o que acontece quando você tem mais de um centro epidêmico no país. Então, a Itália tem a Lombardia, o vírus dobrava lá a cada 5 dias de caso. O Brasil e a Espanha têm várias regiões atingidas, o número de casos aqui está dobrando a cada 3 dias. Se as medidas, só que a gente entrou no ciclo de infecções 2 semanas ou 3 semanas depois da Espanha. Então, a Espanha de agora é o futuro para onde o Brasil estava arrumando se não tomasse as medidas que tomou 1 semana ou 2 atrás. Se chegar em abril e a gente não tiver na situação da Espanha já, de ter leito faltando em hospital, de já ter que colocar corpo em necrotério e câmara refrigerada e ter os velhinhos morrendo em casa, é resultado da ação direta de ter parado agora, que eu espero muito que seja o caso. Quem fala que vai ser dia 1, dia 6, dia 7, dia 18, dia 19, todos os países do mundo que se comprometeram com tempo, bateram com a cara na porta. Lembrem-se que a gente já vem fazendo nos últimos 30 dias vários movimentos. Quem está acompanhando a crônica dessa história, nós estamos sempre um pouquinho à frente desse vírus. E eu acho que essa parada que a gente deu, para não deixar o turbilhão, como a gente fala, sair muito rápido em todos os lugares, nós vamos colher o fruto dela ainda na próxima quinzena. Você, quando faz a paralisação, você começa, os casos acontecem, os casos que vinham, não é de 0 a 14 dias o aparecimento dos sintomas. Então, quando você para hoje, o que você fez nos 14 dias anteriores é que reflete nas suas 2 semanas para frente. Então, não pense, e parar no meio, no pico do morro, igual a Itália fez, parar quando você está lá no ápice, a Espanha, parar quando está lá no ápice, aí a epidemia vai sentir o seu curso, mesmo você tendo parado até o final, e vai causar aquilo que aconteceu, e pode causar em Nova York, e pode causar na Califórnia, mas eles são muito fortes, você está falando da maior potência do mundo, né? Então a gente está vendo a maior potência do mundo pegar uma cidade que é a mais cosmopolita do planeta. Olha o que esse povo investe em biossegurança, olha o CDC, olha a indústria, olha o parque, olha o PIB. Para estar com dificuldade, nós vamos ter também. Então, calma, que nós vamos fazer as nossas coisas do nosso jeito, sabendo que a gente tem favela, sabendo que a gente tem comunidade carente, que a gente tem falta de saneamento básico, que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas na economia informal que precisa comer, sabendo que tem geladeira vazia, sabendo que a gente precisa administrar um eventual conflito social que pode acontecer, sabendo de todas as nossas fragilidades. E por isso o assunto é muito maior do que o Ministério da Saúde. Não acredito nem em quarentena ou vertical, horizontal, nada disso. Não tem fórmula pronta. Nós vamos criar a nossa dinâmica social com todos juntos. Eu preciso que o pacto político ocorra, peço para os governadores, prestem atenção, chamem seus secretários para ficarem atentos. Eu preciso da imprensa, eu preciso do STF, eu preciso do governo federal, eu preciso dos governos municipais. É preciso todo mundo entender que nós vamos ter um código de comportamento, de distanciamento entre pessoas, de respeito, de não aglomeração, de funcionar, para que a gente não tenha uma paralisia e morra de paralisia, mas também não tenha um frenesi que nos cause um mega problema igual nós estamos vendo nesses países. O melhor que a gente faz agora é seguir com o isolamento e com a quarentena para não ter um problema muito maior,
que vai estourar na nossa cara, como foi com a Itália, como foi com a Espanha, como vai ser com os Estados Unidos, que tem várias Itálias e várias Espanhas fermentando lá dentro agora, que vão estourar nas próximas 2 semanas. Eles estão prevendo mais de 100 mil mortes dentro do cenário atual, agindo como estão agindo agora para minimizar o problema. Mas não existe outro modelo mundial, como eu disse. Eu ia usar imprensa e ciência. Ciência é fazer teste. Imprensa é qualquer país que a gente conhece que está saindo disso, está saindo na base do teste. Guangdong, que foi a região que estava recebendo gente de Wuhan com o vírus na China, fez 320 mil testes para garantir que não tinha ninguém chegando infectado. E eles pegavam menos de uma pessoa em 1000 infectada, fazendo esse volume de testes. Isso que eles precisaram fazer para não ter um surto acontecendo numa outra cidade que não era onde estava o foco. A Coreia do Sul faz 10 mil testes por dia, 15 mil testes por dia, algo assim. Ela, numa semana, faz mais testes do que os Estados Unidos tinha feito até o começo do mês. Singapura está saindo agora, está se abrindo economicamente de novo, reativando as coisas. Fez muito teste para saber que esse era o momento. Hong Kong está reabrindo agora. Fez muito teste para saber que esse era o momento e já está pegando outra onda do vírus crescendo. Era isso que eu ia te perguntar, Átila. A China também está prevendo que vai começar a segunda onda. O Japão, que tinha relaxado as medidas, também está reativando as precauções. Que segunda onda é essa? Não está muito cedo para haver uma segunda onda de Covid? É um vírus que é muito rápido, esse que é o grande problema. Dentro da gripe, ninguém é imune. Aliás, dentro da gripe, muita gente é imune, o vírus tem dificuldade para circular porque ele vai encontrar pessoas que ele não infecta e pessoas que não vão ter sintomas. Todo mundo pode pegar Covid. Todo mundo. Ninguém foi exposto a isso antes. Tem 50 mil pessoas recuperadas no mundo agora que não vão pegar. O resto pode. Então, é muito rápido para o vírus voltar a crescer logo em seguida. Muita gente está propondo modelos para sair do isolamento, mas tudo indica que isolamento horizontal, com todo mundo em casa, é a melhor saída, porque eu só teria como fazer qualquer outra chance que mal foi proposta com testes. Então, na ausência de teste, tem que ser o isolamento vertical. E o momento de horizontal. sair... é o isolamento horizontal e para sair disso é na base do teste. E sabendo que os casos vão voltar a crescer. Então, o que os países que já estão saindo da situação, os que primeiro pararam, que são os que já estão se recuperando primeiro, Eslovênia, Hong Kong, Singapura, já estão vendo os casos aumentarem. E estão começando a trabalhar num modelo em que eles vão fechar por um tempo, abrir por um tempo, fechar por um tempo, abrir por um tempo, até a gente poder ter uma vacina. Porque assim eles não param a economia, mas também não deixam os casos explodirem. Se, quando chegar em junho, a gente tiver teste e tiver equipamento de proteção para profissionais de saúde e provavelmente máscara para as pessoas nas ruas, talvez a gente consiga chegar nesse cenário. Porque esse é um outro ponto. O que a gente está aprendendo agora, isso é completamente novo com a Covid, é que os países que usam mais máscaras culturalmente, Japão, Singapura, Hong Kong e a China, são os países que estão conseguindo ter um nível de convivência social mais próximo do normal por conta disso. Da maneira como a gente está aqui no Brasil, isso é impensável, porque qualquer máscara aqui agora tem que ir para médica, para médico, para enfermeiro, para enfermeira, que é quem está se expondo mais ao vírus. Mas num futuro em que a gente se adequou, se preparou e caminhou para isso, talvez com teste e equipamento a gente consiga sair fim de maio, começo de junho, julho, sabendo que os casos podem voltar por causa do frio, mas tendo as máscaras para retardarem quando os casos voltam e tendo os testes para saber que os casos estão voltando. O teste, chamado teste rápido, que é esse aqui, ele vem num pacotinho pequenininho, só abre. O profissional de saúde dá uma lancetadazinha na ponta do dedo, pinga num quadradinho, faz a reação e lê aquele teste para o indivíduo com quanto tempo depois? 20 minutos. 20 minutos. Esse teste ele vai ser fundamental, primeiro, para a gente saber se aquela enfermeira, se aquele médico, se aquela pessoa que teve uma gripe ou que está com uma gripe no 6º, 7º dia, você testou positivo para coronavírus, então eu já sei que eu tenho que tratar de um jeito. Não, você não é coronavírus, eu sei que você pode voltar para o trabalho de outra maneira. Mesma coisa o pessoal da segurança. Então esse teste é muito mais para a gente saber como que está o anticorpo da população. Então a gente vai saber, porque na hora que todo mundo tiver com anticorpo, o problema vai para níveis lá embaixo.
A gente diminui, a gente pode ter casos, mas não tem epidemia. Então esse teste serve para isso. E serve para a gente gerenciar os casos. E tem o outro teste, esse do teste rápido que vem no quadradinho. Esse é para esse tipo de situação. O outro, que é o PCR, esse fala logo no começo, no primeiro dia. Opa, esse teu gripe aqui, esse é coronavírus. Esse nós vamos lançar a outra estratégia desse. Esse nós vamos fazer em praticamente todos os lugares com aquele sistema que você vai de carro, passa, baixa o aplicativo, esse material vai todo para os laboratórios fazem os exames, devolvem, a gente em um dia vai colocar no aplicativo. Então nós vamos ter duas modalidades de testagem. Uma rápida, que a gente vai ficar sabendo rapidamente aonde está quem, e a outra de teste rápido. E por cima disso, uma enorme modelagem de telemedicina, que eu acho que vai dar para a gente um controle muito bacana. Segundo o pronunciamento do ministro hoje, essa semana chegam testes no Brasil que vão ser distribuídos e a gente sai dessa situação de só testar alguns milhares de pessoas quando a gente precisava de dezenas de milhares, se não mais, de testes. Mas o mínimo que a gente precisava era um detalhamento por cidade, porque cada cidade é um foco. Quando a gente pensa, a situação na Itália é a Lombardia. A situação na China é o Wuhan. Aqui no Brasil, a gente tem o potencial de cada cidade virar uma Lombardia, uma Wuhan da vida, se não for monitorada. Então, quando eu falo até no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem Campinas, tem São José do Rio Preto, tem Ribeirão Preto, tem Bauru, tem toda a grande São Paulo, tem Santos, tem muitas metrópoles que podem passar por um problema parecido. Então, a gente precisa desse tipo de resolução espacial e além da temporal, que a gente não tem, para poder fazer esse tipo de predição, com certeza. Sem testes, a gente não tem como saber em momento real o que se passa. A gente só tem como ver o reflexo na diminuição de internações e isso vai se manifestar em 2 semanas. Então, os estados pararam semana passada, o estado de São Paulo parou no fim de semana passado. Qualquer efeito disso a gente só vai ver no começo de abril, um pouco mais para frente. Espero que a gente veja esse efeito, mas até agora o que a gente pode estar vendo é, na verdade, falta de testes. Já foi noticiado que o Adolfo Lutz, que é o centro que faz testes em São Paulo, está com 10, 14 mil testes já atrasados, esperando para serem feitos para confirmar os casos. Então, acredito que não. Acho que a gente vai ter um cenário mais real a partir dessa semana, quando chegarem os testes que o ministro da Saúde prometeu para o Brasil, que ele comprou e está trazendo para cá. Esses testes rápidos vão trazer essa resposta. Vão trazer essa resposta. De quantos casos a gente tem e daí para frente, quantos casos novos acontecem por dia e o que a gente está vendo. É como Nova York. Nova York foi de 2, 3 mil casos registrados, porque eles estavam vendo internação, para de repente 60 mil casos, porque eles começaram a testar as pessoas. Ele vai para o hospital, ele precisa do CTI. Se todos forem ao mesmo tempo, não tem. Se faltar oxigênio numa determinada cidade que está usando demais, se faltar máscara, e o cara que tiver um apendicite no meio disso? E o cara que tiver um infarto e precisa do leito do CTI? Que às vezes ficam olhando, como perguntou ali para mim, a letalidade do coronavírus. Tá, a letalidade está ali, mas e a do sistema como um todo? É essa que tem que prestar atenção. Embora seja nos idosos que a letalidade seja alta, mesmo entre os mais novos, o índice de hospitalização é muito alto. E alguém com 30 anos com diabetes ou com hipertensão entra num risco de morte muito mais alto e não é alguém que numa vida normal era descartável, como se trata às vezes, o idoso vai morrer, mas ele já ia morrer esse ano mesmo. Isso às vezes é dado como um sacrifício necessário, né? Mas alguém com 30 anos com hipertensão não vai morrer esse ano, não tem por que morrer. Todo mundo aí estaria se expondo, mesmo crianças com leucemia, crianças que fizeram transplante de órgãos, crianças que têm asma, uma série de problemas respiratórios, são vulneráveis e têm grande chance de morrer, sim, se pegarem a Covid, ou pelo menos mais chance do que com uma gripe normal. Então, é um risco grande para várias parcelas da população, não só os grupos de risco clássicos, que são os idosos. O intervalo de tempo em que isso acontece é muito curto, e essas pessoas têm que ser hospitalizadas do mesmo jeito. A gente tem pessoas de 20, 30, 40 anos sendo hospitalizadas no mundo inteiro. Então, a chance dessas pessoas morrerem é menor, mas a necessidade delas serem hospitalizadas ainda é alta, chega a 20%. E aí vem um outro problema, porque se você tem alguém de 30, 40 anos tendo que ser hospitalizado e entubado,
e alguém de 70 anos tendo que ser hospitalizado e entubado, e os dois precisam do mesmo respirador, quem vai ter a prioridade? O protocolo médico internacional a prioridade é de quem tem mais anos de qualidade de vida. É de quem vai viver mais tempo e tem mais chance de se recuperar do tratamento. Então, a saída mais ética internacionalmente decidida é que na falta de leito hospitalar, se uma pessoa tem que ocupar e você tem duas, a pessoa mais nova e tem mais chance de recuperação é quem entra. Já é uma escolha que a Espanha está tendo que fazer, já é uma escolha que a Itália teve que fazer. São dois países onde os mais novos que não vão morrer, quando são hospitalizados, estão tomando um leito de um idoso que vai morrer. Então, mesmo expondo eles agora, se a gente tivesse uma infraestrutura hospitalar para atender todo mundo, até seria conversa. Como não tem, como a infraestrutura hospitalar é 50, 30 vezes menor do que a demanda pode ser se todo mundo pegar, e esse é o grande trunfo do estudo que fez a Inglaterra mudar de direção, é porque eles viram que o sistema hospitalar deles não ia dar conta disso. Para você não obrigar os médicos a fazerem esse tipo de escolha, o melhor que você faz é manter todo mundo em casa. E aí, gostou do giro de hoje? Então não esquece de deixar um gostei e de assinar o nosso canal para saber dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar nas redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre.